Olá, vamos então retomar a questão da angústia, esse assunto que já estou no terceiro vídeo. Eu espero que a gente consiga hoje finalizar. Eu tinha dito no último vídeo, que a angústia, ela preside aquilo que se apresenta como as formações do inconsciente. Por quê? O que isso quer dizer? É porque se o que está em questão é uma perda que se coloca para que o sujeito se aproprie da fala e para que ele faça o seu ingresso no campo das trocas simbólicas, isso não se dá sem que essa perda provoque, exatamente por ser uma perda na estrutura, que ela provoque angústia. Então, a gente pode dizer que a angústia eu já tinha dito também, que ela é um sinal. Mas um sinal de quê? Exatamente desse corte que se opera na estrutura. Eu também tinha dito que ela não é sem objeto, Da mesma maneira que a gente pode dizer que um sujeito constituído enquanto tal, se apropriando de um discurso próprio, ele também não é sem a sua relação fálica com o outro, cuja significação se dá na experiência edípica. Então, a experiência edípica, ela promove um sentimento de pertença, ao mesmo tempo ela marca um submetimento do sujeito à lei das trocas simbólicas, à lei do pai. O pai aí não é a figura do pai, mas ele pode, a figura do pai pode muito bem dar representação àquilo de que se trata. E de que se trata nessa lei do pai? É exatamente o que o sujeito recebe como um legado na transmissão geracional e que se apresenta sob o modo do submetimento a, primeiramente, a língua materna, e ao modo de manejar o código próprio a uma determinada família, a gente pode dizer, Então, entre a inibição causada, porque a gente precisa também dizer que a inibição, ela é causada pelo simples fato de que o sujeito, ao fazer a sua entrada no campo das trocas simbólicas, aquela margem de liberdade absoluta, que seria proporcionada pelo livre curso da pulsão, ela é perdida. E na verdade, a margem de liberdade que se conquista se apresenta sob o modo do significante, ou seja, sob o modo dessas trocas que vão se colocar na relação do sujeito com o campo simbólico, Então, entre a inibição como sintoma já colocado a partir da experiência edípica, essa inibição, ela é promovida por um impedimento no nível do sexual, Toda inibição, ela é uma inibição frente à questão da castração, frente ao que é da ordem do sexual. E ela pode, portanto, se caracterizar nesse sentido como um sintoma. A angústia também
já na experiência edípica, a angústia também se apresenta, eventualmente, como um sintoma, no sentido de que aquilo que havia ocorrido na estrutura é, na verdade, recoberto por uma fantasia que o sujeito faz a propósito da sua relação com esse outro. E isso tudo se dá na ordem inconsciente. Então, a angústia é, na verdade, quando essa imagem ela bascula, né? Essa imagem fantasmática bascula. Bascula no sentido de poder acontecer dessa imagem faltar. Então, entre inibição e angústia, a gente pode ver se apresentando dois mecanismos muito importantes, que são a passagem ao ato e o acting out. Mas antes de explicitar o de que se trata em cada uma dessas duas modalidades, que são resultado do sujeito ter se estruturado no campo da fala e da linguagem, é importante dizer que as formações do inconsciente, como eu estava falando antes, elas, na verdade, tanto o ato falho, quanto o sintoma, quanto o sonho, quanto o xiste, essas formações do inconsciente, elas vêm em socorro a essa perda que se operou na estrutura. Então, quando isso se dá nesse sujeito já estruturado, quando essas formações do inconsciente elas se apresentam porque as imagens do objeto perdido lá no início da estruturação do sujeito, essas imagens do objeto que, evidentemente, vão se apresentar pela via da significação verbal, por isso imagens do objeto, são restos metonímicos dessa coisa perdida, né, na estruturação do sujeito, elas retornam por uma vacilação na fala. Uma vacilação na fala, ou no caso do sonho, uma vacilação na própria narrativa do sonho. Porque o sonho, a função do sonho justamente é manter o sono. E ele é uma tentativa de satisfação, né? Satisfação do quê? Satisfação do desejo inconsciente. Então, esse desejo, ele se mostra pela via dessas falhas operadas, que são as formações do inconsciente, e ao mesmo tempo, o que se repete aí nessas falhas é a perda do objeto, né? Então, essa perda que se opera repetidas vezes a partir das formações do inconsciente, ela se dá em função de que não há, a rigor, nenhuma imagem de objeto que possa, de fato, tamponar, né, esse buraco do real, que na verdade, e é meio paradoxal isso, que na verdade é a possibilidade da manutenção do desejo, né? Se não há esse buraco na constituição subjetiva, no momento da estruturação do sujeito, não há nenhuma possibilidade de sujeito, da gente falar de sujeito inconsciente, e portanto não há possibilidade da gente falar também de desejo, né? Bom, a gente pode se referir, em termos de passagem ao ato, a gente pode se referir a duas modalidades de passagem ao ato. Uma passagem ao ato que é exatamente a passagem ao ato da fala, que é resultado da estruturação do sujeito, dele tomar a palavra, do sujeito se constituir, e uma passagem ao ato que se dá na vida de um sujeito já constituído e que a gente pode entendê-la
como, como a gente entende, por exemplo, toda passagem a um ato, ela pode ser entendida, percebida como uma impossibilidade do significante, ou seja, da palavra cernir o buraco que se abre na vida de um determinado sujeito. Então, embora as passagens ao ato não são obrigatoriamente denominadas como uma resposta da psicose, quer dizer, uma coisa da psicose, a gente pode sim pensar a passagem a um ato como uma desistência do sujeito, por exemplo, se ele estiver em análise, uma desistência do sujeito em supor que o analista possa lhe dar alguma sustentação em função de uma questão que para aquele sujeito é impossível de dizer, ele não tem palavras para falar sobre aquilo, e há aí, portanto, uma recusa em insistir no trabalho da análise para que ele possa minimamente cernir esse buraco do real, né? Então, na passagem a um ato, se a gente não estiver falando de uma situação de psicose, por exemplo, um suicídio, né, como que se dá na psicose, o sujeito, ele está completamente apagado, ele está submetido ao objeto enquanto perda, e é ele quem se perde ali, né, na passagem ao ato. Então, o momento da passagem ao ato, ele é também um momento de embaraço maior, de impossibilidade do sujeito responder, senão com o seu próprio corpo, né? E por isso a gente vai dizer que ela se caracteriza por um distúrbio do movimento. E ela se apresenta como distúrbio do movimento. E é um momento de emoção máxima, né? De emoção máxima, de impossibilidade do sujeito seguir insistindo num trabalho de simbolização, num trabalho de elaboração. Como então o sujeito nessas situações não consegue se garantir em sua história, ele cai da cena, né? Ele cai da cena identificado ao objeto da sua própria perda. Dois exemplos interessantes que a gente pode dar são da jovem homossexual e o caso Dora. E a gente pode, numa outra oportunidade, falar disso quando a gente for falar da histeria. O acting out, ele é diferente da passagem ao ato. Ele se apresenta na conduta do sujeito na medida em que ele se coloca, o acting, ele inclui o outro, mas inclui fora da cena. É uma mostração fora da cena, fora do enquadre da cena da vida do sujeito ou da situação analítica, como normalmente a gente se refere à questão do acting. É, portanto, dirigida ao analista, que está ali no lugar de representante do outro, né? E na verdade, o que é mostrado ali no acting é uma queda, uma sobra da história do sujeito que ele está com dificuldade de incluir na análise. O acting, ele, diferentemente do sintoma, ele é o começo, a gente pode dizer que ele é o começo da transferência, enquanto a passagem ao ato é o fim da transferência, o acting é o início da transferência, né? Todo acting se dirige a esse lugar simbólico do outro, né? No acting, o sujeito surge, então, numa outra cena, né? Como numa posição de resistência ao trabalho analítico enquanto tal. É como se o sujeito entrasse em cena
através de uma encenação fora da cena analítica. Bom, da próxima vez nós vamos tratar da histeria e aí eu vou abordar melhor esses 2 casos que eu exemplifiquei. E a gente vai poder falar melhor sobre o ACT e a passagem ao ato. Até lá. Tchau.